Você já viu um caminhão que parece lenda? Daqueles que, quando passam, todo mundo vira o pescoço. Ou melhor, que nem passam mais, de tão difíceis de ver por aí? Pois é, o Brasil já teve uns brutos que quase ninguém lembra, mas quem viu rodando, nunca esqueceu. Caminhões diferentes, ousados, alguns até à frente do tempo. Modelos que vieram com tudo, mas acabaram ficando pelo caminho. Seja por serem caros demais, fortes demais, ou simplesmente porque o mercado ainda não estava pronto para eles. Hoje a gente vai relembrar 3 desses gigantes raros. 3 caminhões que sumiram das estradas, mas ainda roncam forte na memória dos apaixonados por motor, graxa e poeira. Senta aí, que a conversa de hoje é daquelas para quem viveu o trecho de verdade. Começando com ele, o Scania T112, o famoso jacaré de pescoço curto. Esse caminhão era diferente de tudo. O capô bicudo, aquele farol envolto na carcaça metálica, e o jeitão robusto deixavam claro: cheguei. Era como se ele dissesse: não tô aqui pra brincadeira. E não tava mesmo. Ele surgiu ali nos anos 80, numa época em que o Brasil estava modernizando a frota, mas ainda dependia muito dos brutos bicudos para puxar tudo que fosse pesado. A Scania já tinha fama de fazer caminhão durão, mas com o T112, ela botou um tempero a mais. A versão T vinha com motorzão DSC-11 de 6 cilindros, turbinado e com intercooler. Dependendo da configuração, ele passava dos 360 cavalos de força. Uma brutalidade para a época. Era um caminhão feito para longa distância, para aguentar subida de serra com 30 toneladas na caçamba e ainda sobrar motor. Só que ele não era para qualquer um. Caro, imponente e com manutenção mais refinada, o T112 acabou virando sonho de consumo de muito caminhoneiro, mas só os mais endinheirados botavam a mão num desses. Patrão que queria mostrar que tinha bala na agulha comprava um T112 e mandava pintar com aquelas faixas que brilhavam no sol. Mesmo com sucesso entre os grandões, ele acabou sendo atropelado pela modernidade. Nos anos 90, os modelos frontais eletrônicos começaram a dominar, e o T112 ficou para trás. A própria Scania passou a investir mais nos PIR com cara reta. A verdade é que o T112 era forte demais para o momento que o Brasil vivia. Pesado, potente e custoso. Hoje, se você encontrar um rodando, é porque o dono cuida como se fosse filho. Muitos viraram itens de coleção, com placa preta, suspensão a ar personalizada e até cabine estendida para virar relíquia de evento. E o mais curioso, alguns donos dizem que o T112 era tão equilibrado que até vazio fazia curva como se tivesse carregado. Na minha opinião, o T112 é tipo aquele tio rico que tem uma Brasília guardada na garagem só para lembrar dos velhos tempos. Mas no caso dele, a Brasília tem motor de Fórmula Track. Um caminhão que impunha respeito parado, e que rodando fazia o povo no acostamento parar só para ver ele passar. Agora segura essa. Ford Cargo 2842 Eurotech. Sim, a Ford já teve um brutamonte de respeito, com motorzão Iveco, cabine importada da Europa e uma cara de poucos amigos que deixava até Scania com inveja. Era o topo da linha Ford, lançado ali no finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, quando a marca resolveu entrar de sola no mercado dos extrapesados. A ideia era ousada, bater de frente com os grandões, tipo Scania Série 4 e Volvo FH12. E, olha, ele até tinha para isso. O motor era um Cursor 10 de 420 cavalos, feito para rebocar o Brasil inteiro se fosse preciso. A cabine, de origem Iveco, era moderna, espaçosa, e trazia tecnologia que parecia coisa de nave espacial na época. Freio eletrônico, piloto automático, suspensão a ar, computador de bordo. Tudo isso quando o povo ainda usava toca-fita no painel e carregava marmita de alumínio no banco do carona. Mas o problema é que ninguém entendeu o caminhão direito. A própria Ford não soube vender o 2842. Pouca divulgação, manutenção cara, peças difíceis, e o pior. O caminhoneiro raiz, que era fiel à mecânica simples e confiável, torceu o nariz para tanta modernidade. O 2842 era bom, mas parecia coisa fresca demais para o mercado acostumado a resolver tudo com martelo e chave 17. Resultado: vendeu pouco, encalhou nos pátios e logo sumiu das estradas. Hoje, ver um 2842 rodando é quase como ver um dinossauro cruzando a Dutra.
raro, imponente e cercado de respeito. Alguns apaixonados ainda mantêm os bichões vivos, geralmente em empresas que cuidam como se fosse uma joia, e com razão. Esse caminhão é puro músculo e alma europeia disfarçada de Ford. E tem uma curiosidade boa: dizem que algumas unidades vieram tão completas que tinham até sistema de diagnóstico próprio na boleia, numa época em que muito caminhão ainda usava manivela para subir o vidro. Na minha visão, o Cargo 2842 é tipo aquele cantor de talento que foi escalado para abrir show de pagode no festival de rock. Tava no lugar certo, mas na plateia errada. Era bom demais, mas o Brasil ainda não estava pronto para ele. Para encerrar com chave de ouro, ou melhor, com barulho de um trovão no escapamento, vamos falar dele, Volkswagen 19.370 Titan Tractor V10. Esse aí não era caminhão, era evento. Só de ouvir V10 já dá até arrepio na espinha de quem entende da estrada. Lançado ali no comecinho dos anos 2000, o 19.370 Titan foi a aposta mais ousada da Volkswagen Caminhões até então. A proposta era clara: fazer frente aos extrapesados da época, tipo os Scania 124, os Volvo FH e os Mercedes mais parrudos. Mas em vez de seguir a cartilha, a VW resolveu fazer barulho, literalmente. O Titan veio com motor eletrônico de 10 cilindros em V, desenvolvido com tecnologia da MAN, e 371 cavalos de potência. Um monstro. Tinha força de sobra, torque bruto e um ronco que fazia cachorro correr e criança chorar. Quando ele passava, o chão tremia e o retrovisor balançava. E olha que nem era tuning, era original de fábrica mesmo. Só que, nasceu raro. E morreu mais raro ainda. O alto consumo assustava até quem rodava com bitrem, a manutenção era cara, e a mecânica, apesar de avançada, era complexa para a oficina de beira de estrada. Resultado: vendeu pouco. Bem pouco. Estima-se que nem 1.000 unidades rodaram no Brasil. Hoje, é mais fácil achar álbum do molejo em fita cassete do que um Titan V10 rodando firme. E tem umas curiosidades boas. Ele vinha com câmbio Eaton de 16 marchas, suspensão pneumática e painel todo modernoso pro padrão da época. Era o tipo de caminhão que, se o cara fosse rodar de verdade, precisava ser apaixonado. Porque dava trabalho, mas entregava demais. Na minha opinião, o Titan V10 é tipo aquele touro de rodeio que ninguém quer montar duas vezes. Bruto, imponente, mas fora do padrão. O Brasil não estava pronto para ele, e talvez nunca esteja. Mas quem viu um desses ao vivo, parado ou berrando na estrada, sabe que não tem como esquecer. E aí, depois dessa viagem no tempo, é impossível não ficar com aquele cheiro de diesel antigo na memória, né? Caminhões que sumiram das estradas, mas continuam vivos nas conversas de boteco, nos encontros de garagem e, principalmente, no coração de quem viveu a época em que dirigir era mais do que trabalho, era paixão. Eles foram raros, diferentes, ousados. Marcaram época, dividiram opiniões, e hoje são quase lenda. Uns sumiram sem fazer barulho, outros ainda aparecem de vez em quando, só para lembrar que já foram reis da estrada. Agora eu quero saber de você. Qual caminhão raro marcou a sua vida? Já viu algum desses rodando? Ou conhece um que deveria estar aqui? Comenta aí embaixo, conta sua história, puxa aquele causo de estrada, porque aqui é lugar de quem vive o trecho de verdade. E ó, se curtiu, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não deixa a saudade ficar parada no acostamento.